Nós estamos no livro de Gênesis, então eu espero que vocês tenham lido os capítulos, porque a partir de agora são capítulos bem extensos. Se vocês separaram no texto sagrado, são capítulos grandes, principalmente na hora que entra na história de José do Egito. E eu não vou fazer aquela pergunta maldosa, quem leu, levanta a mão, ou quem não leu, levanta a mão também. Você sabe no seu coração se você leu ou não. Você pode me enganar, mas a Deus você não engana, né? Então, eu coloquei lá no grupo da igreja a indicação da leitura de Gênesis, capítulo 25, 26, 27 e 28. É o texto que nós vamos... nós não vamos ler tudo, mas a gente vai ler bastante coisa hoje, tá bom? Deixa eu erguer um pouquinho aqui. Aí, melhorou 200%. Muito bem, o livro de Gênesis, então, ele pode ser... Hoje nós vamos ficar na história de Isaac. Praticamente a história de Isaac, tá? Ele pode ser dividido, então, nessas divisões. Nós vamos, então, ficar no Toledote de Isaac, ou seja, esta é a geração de Isaac, ou esta é a história de Isaac. Interessante que não tem o Toledote de Jacó, não tem esta história de Jacó. E também não tem esta é a história de Abraão. Dois personagens assim, protagonistas no livro de Gênesis. Mas o que Moisés quis nos dizer começa com a história daquele que não é tão importante assim, no caso de Terá, e também começa com a história de Isaac, que não tem um papel muito importante. Ele não é um protagonista como Jacó, seu filho, ou como Abraão, seu pai. Então, temos no Toledote de Isaac. Isso é só para lembrar. Lembrando também que... olha como dá a diferença, né? Futuramente nós vamos comprar aqueles microfones, viu, pastor? Estilo Silas Malafaia, Ressoars, aquele que é top de linha. Aquilo lá, a gente nem vê o microfone na pessoa, né? Ou senão tem também do William Bonner, né? Põe na gravata e tal. É a meia hora só para pôr aquele microfone do William Bonner. Muito bem, o que nós já estudamos no livro de Gênesis? Criação, queda, arca de Noé, torre de Babel. Nós já vimos a história de Abraão, hoje nós começaremos a história de Isaac. Jacó, vamos acabar em Jacó, dia 17 de julho, acho que é dia 17 de julho mesmo, porque daí na semana seguinte é o Congresso Jovem, então a gente dá uma suspendida em Gênesis, para os jovens fazer o seu congresso. Depois o pastor retornará com o José do Egito. Lembrando que, para dar sinal aqui, meus irmãos, tem que mirar o negócio aqui, ó. Vocês não estão vendo, mas tem uma mágica aqui, ó, um negócio demônico, aperta aqui, mexe lá e mexe aqui. Aí, saiu. Muito bem, esse então é o versículo chave no livro de Gênesis. Vai que o negócio me engana, né? Eu estou vendo aqui, ali não aparece, né? Daí a gente acha que está vendo, não está vendo. Esse versículo é aquele verso chave. Vocês se lembram disso? Eu falei bastante desse verso, o pastor também. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse é o versículo chave do livro de Gênesis. E é um verso-chave também em toda a Escritura. E qual é o foco do livro de Gênesis? Para lembrá-los de que Moisés está contando essa história, mas depois ele passa a escrever essa história quando o povo estava para entrar na Terra Prometida. O povo não entrou ainda. Estava para entrar, Moisés estava vivo. Então ele escreve, faz o registro, e a intenção dele era o quê? Dar a Israel, ao povo que sai do Egito, né, aquela multidão de pessoas saindo do Egito, dar a Israel a origem, da onde vocês eram, a sua existência, qual é o propósito, qual é a missão de vocês, por que Deus escolheu, como Deus os criou, quem são os seus inimigos, quem são os seus amigos, o que vocês devem fazer. Essa é a intenção de Moisés. E uma coisa muito interessante, meus irmãos, que o livro de Gênesis é espetacular. Toda a Bíblia mas quando a gente para pegar os detalhes,
se qualquer outra pessoa estivesse aqui, eu acho, né, pastor, que o estudo nosso de Gênesis aqui, acho que o senhor comentou comigo uma vez no gabinete, que nem no seminário é tão bom quanto o nosso aqui, né? Não é, mas a gente levaria uma geração para estudar o livro todo, com todos os detalhes e miúças do texto. Eu não sei se alguém percebeu isso já na vida de Abraão, mas Abraão vive 175 anos. Está aí, não está? A barra azul? Tá, não está? Isaac vive 180. E aqueles 60 ali significa o seguinte, quando a Rebeca, senão sempre confundo as mulheres deles, Sara, Rebeca, Raquel, isso. Rebeca engravida dos gêmeos. Com 60 anos ela engravida. Daí tem a história de Esaú e a história de Jacó, beleza? Entendidos? Perceberam que a barra começa em determinada altura da história de Abraão, depois a barra de Esaú e Jacó, e Esaú de vermelho, de proposital, porque ele é meio avermelhado, vamos dizer assim, começa numa determinada posição também da história de Isaac, uma coisa que às vezes a gente não percebe, mas há uma ligação entre as 3 gerações, avô, pai e filho, Abraão, Isaac, Esaú e Jacó. Por 15 anos, Esaú e Jacó provavelmente ou viveu junto, mas conviveu um pouco com Abraão. Interessante, né? Que Esaú e Jacó conviveram por 15 anos com o famoso Abraão, com o avô que passou por histórias fenomenais. E às vezes é difícil fazer todas essas ligações no texto, porque não está assim, um atrás do outro. Você pega um verso aqui, daí você vai para frente, pega outro verso, tem um no meio, daí você junta tudo, você descobre que Esaú e Jacó conviveram com Abraão ainda, ou não tão próximo, mas devem ter conversado um pouco com ele. Por quê? Porque quando Abraão compra o campo de Macpela, então ele fixa a residência ali. Isaac, diferente de Abraão, Isaac não é muito de andar. Isaac não andou tanto pela terra quanto Abraão andou, tá? Nós vamos ver um pouquinho disso. Lembrando, então, também das esposas. As esposas deles têm algo em comum, que Deus quer mostrar, olha, o meu povo, a minha geração, a minha descendência, vem por meio do meu poder. Sou eu que conduzo o meu povo. Então, é algo sobrenatural. As 3 esposas são estéreis. Está aí os versos bíblicos. Tá? As 3. Sara era, Rebeca era, depois Isaac ora intensamente por Rebeca, ora por 20 anos, porque ele casa com 40, tem filhos aos 60. Sara são 25 anos, né, para Isaac nascer. Raquel também era estéril. Algo em comum entre eles, né? Tem muita coisa em comum. Isso aqui foi só um exemplo. Aqui não dá muito bem para ver. Também é proposital, fazer um marketing aí para comprar um equipamento melhor, deixar maior a tela, para ter condições de mostrar um mapa legal. Aí, isso aí, ó, aquele pontinho pequenininho ali, azul é o mar Morto ou Mar Salgado, é ali que a história desses patriarcas acontece. Esse lugar tem até os dias de hoje. Vamos ver se esse aqui melhora, né? Melhorou um pouco, mas não tanto. Eu não vou me ater muito às questões de geografia, tá bom, meu irmão? Isso aqui é só para lembrar que essas pessoas que nós lemos na Bíblia, eles pisaram nessa terra. Eles viveram aqui. Porque às vezes a gente pode cair naquela falsa sensação que esse povo viveu no outro mundo. Caramba, Abraão, né? Jesus, será que Jesus andou por essa terra lá no Oriente Médio? Andou. Bem, Betel, cidade importante, ali em cima, Betel, mais ou menos no meio aí da TV, Betel, cidade de luz, importante para Abraão, Jacó, desculpe. Depois nós temos Macpela, um pouco para baixo, não está no mapa,
perceba também, é importante, bem ao litoral ali, ó, onde ficam os filisteus também, no caso de Abraão com Abimeleque, Isaque com Abimeleque também, não mesmo Abimeleque é um título que significa meu pai, meu rei, é a mesma espécie de Faraó também é um título, não é um nome, né? Uma aula de geografia seria muito interessante, andou aqui, saiu, voltou, mas ia ser só para isso, então vamos dar um clique mágico aqui. Lembrando que desde Adão e Eva, Deus tem conduzido a história para a formação de um povo. Então, isto significa que nós teremos duas sementes, não é? O pastor bateu bastante nessa tecla. Duas sementes, a semente do verso 15 que eu acabei de ler, a semente da mulher e a semente da serpente. Essas duas sementes estão constantemente uma ao lado da outra. Então nós temos a semente da serpente, representada por Caim, a semente da mulher, Abel. Nós temos as filhas dos homens, verso os filhos de Deus, lá de Gênesis capítulo 6. Nós temos Cã, que é um filho de Josué, né? Pode falar, não, isso aí foi só para ver se vocês estão comigo aqui, né? Cã, filho de Noé, Sem, Jafé, também semente da mulher, Moabe e Amon. Aqui Amon não é semente da mulher, não. Tanto Moabe quanto os amonitas são descendentes da serpente. Filhos de quem? Aquele caso estranho que acontece? Se eu tivesse uma bala aqui, um presente, que eu ia falar, quem acertar ganha tal coisa. Filho de quem? Lembra aquele caso estranho das filhas? Dão cachaça para o pai? Lembrar? Noé, muito bem. Será um problema para o povo de Israel. Depois nós temos Ismael. Não? Quem quer? Não, Noé quem quer? Desculpe, gente, é Ló. Nossa, Ló. Nossa, falei com tanta convicção, né? Graças a Deus a gente tem gente que sabe e ajuda aí no momento de fraqueza de memória. Ló. Ismael, Isaque. E, por fim, Esaú e Jacó. Isso fica bem claro no texto, tá? E aí nós vamos entrar mesmo esse aqui foi só para lembrar um pouco. Daí nós vamos entrar lá para Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26. Abra lá a sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 26. Já abriram? Chegaram lá? É o frio? Congelou a Bíblia? Não dá para movimentar as folhas aí? Processador de smartphone. Quem está usando smartphone? Marilda. Quem mais, gente? Quem mais está usando celular aí na igreja, hein? Pode erguer aí. O Edson. Vocês estão com a Bíblia aberta, né? Vocês não estão no Facebook, WhatsApp, não, né? Que tem gente que fica, que eu já vi, hein? Confessar aqui, ó, vamos fazer fofoca agora. Gênesis, capítulo 26. Então, eu dei assim um tema genérico desse capítulo, que é que eu já vi essa história em algum lugar. O que vai acontecer aqui, o que aconteceu, eu já vi essa história em algum lugar. Acontece fome. Quem passa fome passa por um momento de crise econômica. Para entender, no nosso tempo moderno, é crise econômica, né? O Brasil está numa crise econômica desde 2013, mais ou menos. Desde 1500, né? Mas uma crise econômica persiste no nosso país. Esse capítulo, então, eu dei uma divisão simbólica também, né? Nada algo definitivo, apenas simbólico. Fome, violência e conflito. Vamos ver, então, o texto bíblico de Gênesis, capítulo 26. Sobrevindo fome à terra,
além da primeira, ou seja, aquela lá do capítulo 12 com Abraão, além da primeira, a vida nos dias de Abraão. Foi, olha só, a primeira andança. Foi Isaque a Gerar. Aonde que fica Gerar? No litoral de Israel, né? Seria hoje perto ali da faixa de Gaza. Avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Esse Abimeleque não é o mesmo de Abraão, tá bom? Provavelmente um filho ou um neto daquele primeiro. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Olha, teu pai desceu ao Egito, você não desça. O que Deus já quer nos ensinar aqui? Que Deus pede uma prova de obediência para Isaque. Qual foi a prova de obediência que Deus pediu para Abraão? Dê o seu filho, lembra? Ofereça a Isaque. Vá ao monte que eu vou te mostrar e ofereça a Isaque. Ó, vamos sintonizar, né? Vamos sintonizar aqui, ó. AM, FM. Não, sossega, pastor. Isso aqui é para a gente estar sinais de mudança. A gente precisa, então, isso já dão sinais aí de mudança. E aí, Deus pede uma prova para Isaque. Isaque, a fome chegou. A crise econômica chegou no seu povo. Você deve me obedecer, Isaque. Não desça. Gente, se chega uma crise econômica, a gente não vai para o lugar onde tem prosperidade, riqueza? Quer um exemplo? 40 quilômetros para cá. O que a gente acha? Extrema. Um dos maiores PIBs de Minas Gerais, de arrecadação. Extrema, Minas Gerais, assim, é a nata, certo? Milhões circulam em Extrema. Muitas pessoas se deslocaram do Nordeste e estão até ali. Em busca do quê? De uma condição de vida melhor, não é? Aqui em Cambuí não aconteceu a mesma coisa? Muitas pessoas acabam ficando em Cambuí. A mesma coisa aconteceu naquela época. Houve uma crise econômica, houve fome. E haja vista que aquela terra não é uma terra assim tão fértil, não é uma terra que você joga e cai e nasce. É uma terra bem mais seca. Não tem tantos rios como tem aqui o nosso sul de Minas. Não é um lugar que sabe buraco, sai água. Não tem água, terra úmida. Poucos rios. Não é o famoso rio Nilo do Egito que abençoa tudo que está em volta. É uma terra pobre. Poucos recursos, recursos de água, água em abundância. Não tem água. Tem aí o Rio Jordão, mar salgado, que o mar salgado quase não serve para muita coisa, né? Na questão de sustento de vida. Não dá para usar a água do Mar Morto. Rio Jordão, basicamente ele, mais uns riozinhos que saem do lado, acabou. Então, por isso que nós vamos ler que a partir de agora eles começam a cavar poços. A gente tem que achar poço, porque achou poço, achou água, achou a salvação. Então, essa fome chega. Abraão desceu ao Egito. Isaque está a caminho, parece que Isaque está a caminho do Egito. Deus aparece, Deus vem a ele e fala, não desça. Deus pede a ele uma prova de obediência. Isaque obedeceu. Isaque não desceu para o Egito. Isaque ficou, então, em Gerar. E lá em Gerar, Deus disse para ele, verso 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão. Lá do capítulo 12, capítulo 15. Teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas as terras. Aqui ele não tem filho, tá? Aqui não há Jacó e Esaú não nasceram ainda aqui. Ele só é casado por enquanto. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Nossa, eu errei ali. Não é 16, é 6. Tá bom. Até aí. Deus exigiu obediência. Fome, ele obedece. Não vai. Vai morar em Gerar.
E aí acontece aquilo que o nosso tema aqui é proposto. Já vi essa história antes. O que vai acontecer? Isaac, verso 7. Deus já apareceu, ele já ficou lá em Gerar, e daí ele faz alguma coisa que alguém já fez antes. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Mentira, não é irmã dele. No caso de Abraão era, mas aqui não. Não é irmão, não tem esse grau. Verso 7. Perguntando, disse: é minha irmã, pois temia, morria de medo dos homens. Temia dizer: é minha mulher, para que dizia ele consigo: se os homens daquele lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. As três também, tudo mulher bonita, tanto Sara, tanto Rebeca e Raquel também, tudo bonita, e tudo estéril também. Algo em comum. Ora, tendo Isaac permanecido ali, verso 8, ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, não é esse tipo de janela nossa aqui, tá? Era apenas uma abertura na parede, e também não eram casas tão próximas quanto as casas que a gente tem hoje, uma do lado da outra, tá? Ele consegue ver um espaço assim. Olhando da janela, viu que, aqui é interessante, no hebraico a gente consegue perceber isso. Isaac acariciava Rebeca, mas o termo acariciava ou fazia graça era Isaac esmagando Rebeca. É um jogo de palavras do escritor, de Moisés, tá? Isso aqui, assim, todos os comentários que eu li falam disso. Fala então que Moisés aqui usa um recurso da língua, né? Isaac estava isaqueando. Porque a palavra Isaac significa riso. Então, Isaac estava tendo momentos de riso, de alegria com sua esposa. Muito bem, daí a história acontece. Então Abimeleque, ou seja, Abimeleque vê a situação, e ao contrário daquele outro Abimeleque, do Abraão, que Deus aparece e fala para não tocar em Sara, esse aqui, ele tem uma percepção diferente. Deus não foi para ele falou assim: mas eles estão brincando ali daquele jeito, só pode ser mulher dele. O que é isso? Irmã não é. Ninguém faz isso com a irmã dele, com a irmã. E esse rei, que é interessante, que esse rei parece que ele é mais sensato do que Isaac. Olha só por que eu acho que ele é mais, nesse momento aqui, ele é mais sensato que Isaac. Porque ele chega em Isaac, ele dá uma dura em Isaac. Que é isso que nos fizeste? Para que mentir, Isaac? E a gente já viu essa expressão, que é isso que nos fizeste? Deus, quando vai falar com Eva, fala: que é isso que você fizeste? Quando vai atrás de Caim, o que é isso, Caim, que você fez? Quando o outro Abimeleque fala com Abraão, fala: o que é isso, Abraão, que você fez? E agora Isaac também ouve as mesmas palavras: o que é isso que você fez, Isaac? E aí o rei fala: olha, você está aqui, facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito. A gente não faria isso, porque no momento que nós fizéssemos isso, nós teríamos atraído juízo sobre nós. Está falando assim: Isaac, a gente é um povo decente, a gente não vai pegar a tua mulher não, fica tranquilo, sossegado, não precisaria você ter mentido. E aí, no verso 11 em diante, ele faz uma lei, Abimeleque faz uma lei, publica no jornal oficial do Estado, da União, do município, no Facebook, no grupo de WhatsApp do povo de Abimeleque, dos filisteus, falando assim: ninguém toque na mulher de Isaac. Ninguém toque. Está aí, verso 11. Ó, e deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Abimeleque é usado por Deus, lembra da promessa de proteção que Deus fez a Abraão, fez também a Isaac, aqui nós acabamos de ler.
Agora Deus usa um ímpio, Deus usa um descrente para abençoar Isaac. Fala, Isaac, você tem a minha proteção aqui nessa terra estranha. Eu fiz uma lei, Isaac, só para proteger você e sua esposa. E aí acontece a história, semeou Isaac, Isaac começa a viver naquela terra, tudo que ele planta dá, é 1 por 100, a proporção, planta uma coisa, gera 100, daquele 100 gerou 100 grãos, por exemplo. Daí de 1 gera mais 100, só que 100 vezes 100, daí você imagina a proporção da riqueza e começa a acumular Isaac. Isaac ficou um bom tempo aqui em Gerar. Isaac está sendo próspero financeiramente. Lembra da crise da fome? Não acabou a fome, gente. A fome não acabou. A gente não devemos esquecer da fome. A fome persiste. E aí Isaac começa a ficar rico. Chega ao ponto, então, que aquelas pessoas têm inveja dele. Verso 14. No finalzinho do verso 14. Possuía ovelhas, bois, grandes números de servos, de maneira que os filisteus, ou seja, filisteu é povo do mar. De onde veio os filisteus? Do sul da Europa, da Grécia, ali do sul do Mediterrâneo. Não, do norte, depende de onde você olha, né? Deixa eu voltar no mapa lá, só para cá. Vou pegar um mapa maior. Opa, aí. Excelente. É que eu não coloquei todo o mapa, mas esse azul aqui, ó, para cá, imagina tudo isso aqui, ó, vindo aqui para a sua esquerda, é o mar Mediterrâneo. Então, os filisteus, eles vieram de cima, eles vieram da Europa com barcos, desceram. Até tem uma narrativa de uma guerra que teve no rio Nilo. Os filisteus foram derrotados pelos egípcios numa batalha no Nilo. Imagina, você está no Nilo, chega de barco, o Nilo era possível navegar. E aí os filisteus moram nessa região aqui, ó, de praia, vamos assim dizer, tá bom? Então, os filisteus não são um povo nativo dessa região. Eles vieram da Europa. Aqui. Violência acontece, ou seja, olha, a gente está com inveja, eles vão tomar o nosso povo. Isaac mente. Isaac teme a homens, e ele teme mesmo sabendo que Deus tinha acabado de fazer promessa para ele. Deus tinha acabado de prometer para ele, olha, você vai ser uma bênção, você vai ter filhos. Deus não falou com essas palavras, mas é isso que o texto está mostrando. Olha, por amor a Abraão, eu prometi para Abraão, seu pai, eu vou multiplicar então a sua descendência. E ele não tem filhos. Se vai multiplicar a descendência, precisa de tempo para ter filhos, gerar outros filhos. E Isaac, então, dá uma balançada na fé aqui. Se no primeiro momento ele obedece e não desce ao Egito, agora ele erra. Agora ele dá um tiro errado. Ele fraqueja na fé. Ele dá uma enfraquecida na fé, porque ele mente. Antes, Rebeca ser possuída por Abimeleque, e está lá na cama de Abimeleque, do que eu estar morto, né? É isso que ele está falando. Melhor eu vivo, né? Mesmo Rebeca estando aí, estando no harém do rei. Ele coloca então a sua esposa numa situação de risco. E pensa, gente, é uma família. E o negócio só vai piorar daqui para frente. Essa família, aquele romance lindo e maravilhoso, lembra? Rebeca está vindo em cavalos, uma carruagem, não era carruagem, né? Mas só para dar uma sensação. Está vindo aquela carruagem linda, maravilhosa. Rebeca vê Isaac orando. Nossa, que homem crente, piedoso. E quem era? Aquele é Isaac. E ela se cobre. E depois diz o texto que Isaac a ama. É lindo, maravilhoso. É um conto de fadas. De repente a gente começa a ver um negócio desse. Isaac entregando a sua esposa. Depois daqui a pouco a gente vai ver uma tramóia acontecendo na família. Traições, engano, um engana o outro, um passa o rodo no outro, um quer tomar a herança do outro. Nessa família, conflitos acontecendo, porque a partir de agora, no verso 15, e por isso lhes
entulhavam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão. Abraão, quando morou em Gerar, ele abriu alguns poços, fez um acordo com o rei, e Abraão utilizou aquela água. Os filisteus, lembra, gente, a gente está com um momento de fome aqui, crise econômica. Então, quem tem a água tem o dinheiro, tem sobrevivência. Esse povo filisteu vem e começa a tomar os poços que Isaac havia reaberto. Então, beleza, Isaac abre um poço, os filisteus vêm e falam, é meu. Isaac abre um outro poço, os filisteus vêm, é meu. Até que ele abre um terceiro poço, e os filisteus não mexem mais com ele, e ele fala, ele entendeu que Deus falou, é aqui que é para ficar. Mas há inveja daquele povo, porque Isaac prosperava, há conflitos, muitos conflitos. E aí, o que a gente entende? Que mesmo a gente sendo crente, Deus não nos isenta de passar por momentos difíceis. Teologia da prosperidade agora aqui. A gente vai ser abençoado por Deus, na proporção de Deus. Não no nosso desejo, na nossa vontade de adquirir as coisas. E o que acontece? Isaac fica nesse lugar, ele acha água nascente, tá? Ele cava poço, ele dá nome, ele fala que um poço chama contenda, oposição, o outro chama conflito. E daí no verso 23, ele dali subiu para Berseba. O que está acontecendo depois, meus irmãos, que no meio dessa crise, Isaac prosperando, Deus aparece novamente para ele e diga, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, Isaac, eu sou contigo. Porque pensa bem, você está num lugar que não é seu. Você está ganhando dinheiro no lugar que você não é dali. É mais ou menos aquela história, meu pai, as pessoas mais antigas, assim, que viviam mais tempo, assim, que a gente conta. Se você fosse em Camanducaia há uns 50 anos atrás, você apanhava em Camanducaia. Não é assim, pai? Se fosse fazer graça lá, os moleques de Cambuí saem daqui fazer graça em Camanducaia, apanha em Camanducaia. O mesmo acontece de lá para cá naquela época. Então, Isaac está na situação, vivendo numa região de conflito. Isaac está prosperando, mas como que esse estrangeiro prospera no nosso meio aqui? Vamos tomar as coisas dele, né? Vamos roubar ele. Ele podia ficar com medo. Ele tem medo, como Abraão também teve medo. Quando volta da guerra, de 4 contra 5. E ele derrota os 4, derrota os 5, ele é melhor que todo mundo, Abraão. E aí, meus irmãos, quando Deus aparece no verso 23, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a sua descendência, por amor a Abraão, meu servo. Verso 25, então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou, montou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Abimeleque vai fazer um acordo com Isaac, vai falar assim, Isaac, e o amigo vai junto, De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo, Alçate, Ficol, o comandante, e disse, olha Isaac, por que vieste a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Ou seja, Isaac está falando, vocês estão vindo atrás de mim, mas vocês mandaram embora? O que vocês querem comigo agora? Então eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então nós dissemos entre nós, haja agora um juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo, jura-nos que não nos fará mal. Aquele povo percebeu que Isaac tinha um Deus, não era o Deus daquele povo. Os filisteus não acreditavam no Deus de Isaac, mas eles, vendo a vida de Isaac, perceberam, ele tem um Deus, e o Deus de Isaac é melhor que o meu Deus, então eu vou lá fazer um acordo com ele, porque eu quero sobreviver, eu quero ter paz. Acontece uma festa, um banquete, era assim que eles celebravam os contratos, e aí no verso 31 diz, levantando-se de madrugada, juraram parte a parte. Isaac os despediu, e eles foram em paz.
Shalom. Sabe, shalom não é só aquela paz de, sabe, que você não é inimigo da pessoa, mas você também não anda na mesma ponte. Sabe, não, shalom é uma paz muito especial no povo judeu. Shalom é muito mais do que essa simples paz que nós entendemos em nossos dias. Shalom é carregado de harmonia, de benevolência, de bondade. Shalom é carregado de coisas boas, é algo espiritual, vamos dizer assim. Shalom. Então, quando o José nasce, daqui a alguns anos, os irmãos não conseguem falar shalom para José. O texto fala isso. Porque eles odiavam José. E shalom era uma expressão semelhante ao Deus te abençoe. Mas só que eles não faziam isso da boca para fora. Era algo realmente intencional de coração. Para a gente entender o capítulo 26, que há um conflito. Fome, no início, Isaac está querendo descer o Egito, Deus fala, não desça. Isaac fica em Gerar. Em Gerar, Isaac prospera. O povo tem inveja. Abimeleque aparece para ele e fala, olha, afasta de nós, porque eu não consigo garantir a tua segurança. Isaac, então, vai para o vale de Gerar. É como ele fosse para a zona rural de Gerar. Ele fica morando ali, acha poços. Abimeleque chega até ele e fala assim, olha, Deus é contigo, vamos fazer um acordo aqui. Vamos assinar um contrato de paz. Eles fazem esse contrato de paz, celebram o contrato com festa. E aí Deus aparece para ele, porque o texto do capítulo 26, ele não está na ordem cronológica. O final do capítulo acontece aqui, ó, nesse versículo aqui, o versículo 24, quando fala, Deus disse Deus, porque eu sou contigo, isso acontece mais no final. Aqui, quando os servos de Isaac acham um poço, depois acontece a história de Abimeleque. O que a gente vê é que no meio da crise, Isaac então acha os poços, porque onde há água há vida, então a fome vai ser vencida. E no final do capítulo, no verso 32, nesse mesmo dia, qual dia? O dia que Abimeleque voltou para Gerar. Depois do contrato feito, vieram os servos de Isaac, lhe dando notícia do poço que tinha cavado. E disseram, achamos água. Acabou a fome. O capítulo começa com fome, com tristeza, angústia, sofrimento, dor, e termina com alegria. Achamos água, e não é qualquer água, é uma água viva. Achamos água, e ao poço deu-lhe o nome Seba, por isso Berseba. Que é o nome da cidade até o dia de hoje, até no dia de Moisés, né? Daí já que a gente vê o 34 aqui. Perceba, meus irmãos, que a história de Isaac, só é isso a história de Isaac. A história de Isaac, acabou a história de Isaac. Isaac não é mais tão protagonista no livro de Gênesis. O que acontece do 27 em diante, o centro começa a ser deslocado de Isaac, passa para Esaú e Jacó é o protagonista. Dos filhos de Jacó, dos 12 filhos dele, o protagonista vai ser José. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Começa com a história de Terá, entra no protagonista. Abraão é o protagonista, não Terá. Jacó é protagonista, não Isaac. Mas eles são, por isso eu pedi ao pastor que se desse para cantar a música difícil, a música alta, né, às vezes. Deus dos antigos, Abraão, Isaac e Jacó, Deus dos antigos. Abraão, Deus fala para ele, olha para o céu. A música falava de céu, de estrelas, eu não sei se os irmãos lembram. Abraão olha para as estrelas, Deus fala que eles vão ser grandiosos como estrelas do mar. Como as estrelas do céu, estrelas do mar, o que é isso, né? Conflito, meus irmãos. A história se repete. Ele mente, ele tem medo, teme a homens, ele age de má fé, para a gente entender nos nossos costumes atuais. Deus vem a ele. Deus foi até Adão, no Éden, Deus foi até Caim, Deus indo atrás, a graça sendo derramada a cada instante.
Podemos prosseguir para o 27? Alguém quer comentar, fazer alguma pergunta? Depois dessas coisas, no capítulo 26, Isaac e Rebeca estão em Gerar sem filhos. Não tem filho. Porque se ele fosse casado com filho, Abimeleque ia saber que ele era casado, não ia? Não ia saber? Ah, não, esse homem é casado. É mentiroso do jeito que é, né? É. Mas ele não tinha filhos aqui. E aí, o 26 começa contando uma história com uma ausência de filhos e termina no verso 34. Parece que não tem nada a ver esse verso. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, a Bezemate, filha de Elon, Eteu. Ambas tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Depois dessas coisas, depois do capítulo 26, volte a sua Bíblia para o capítulo 25. O capítulo 25 acontece depois do 26. Eu não vou entrar com muitos detalhes no capítulo 25, mas sabe essa história do verso 19 até o verso 34? Você está olhando aí para o texto, você está dando uma passada de olho nele. Você já lembrou dessa história, porque o pastor já explicou um pouco dessa história para a gente. Qual é a história que está acontecendo aí do verso 19 até o verso 34 do capítulo 25? Que história acontece aí, meus irmãos? O que mais? Acontece um casamento. O que mais que acontece no capítulo 25? Rebeca fica grávida. Ela queria ter um, e tem, e reclama. Olha aí a reclamação de Rebeca porque tem filho. Isaac orou ao Senhor, e o termo orou aí é um termo de uma oração incessante, é sem parar, ele está insistindo com Deus. Homem de fé, 20 anos. Então, irmãs que oram aí pelos maridos, pelos filhos, e eu estou falando irmãs aqui porque nos cultos de oração, na semana de oração, é sempre as mulheres que pedem pela salvação, os homens quase não pedem. Para tristeza minha e nossa, né, do nosso gênero. Não desista de orar pelos seus familiares. Não desista. Pode levar 20, 25, 30. Não desista, tá bom? Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as orações, 20 anos depois. Rebeca, sua mulher, eu estou no verso 21, tá bom? Rebeca, sua mulher, concebeu. E aí não tinha ultrassom. Eu vou ali fazer um ultrassom. Não tem isso. Quantos? 2, 3? Não tem. Há uma luta dentro do ventre dela. É pé para todo lado ali dentro. É uma guerra. Pensa. Aqui ninguém teve gêmeos, né, na igreja. Mas quem já foi mãe, é mãe, né? Sabe, mexe, né? Mas no caso dela, que era a guerra. E aí ela vai perguntar para Deus. Era o meio mais fácil, né? O meio acessível. Vamos perguntar para Deus. Rebeca concebeu. Os filhos lutavam no ventre, verso 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que eu vivo hein? Eu queria morrer, é muito difícil essa guerra aqui dentro. Consultou o Senhor. Eu vou perguntar para Deus, Deus, o que está acontecendo? Deus responde para ela. Olha o que Deus responde. 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que outro. Até aí tudo bem, meus irmãos. Mas olha o finalzinho do que Deus disse. E o mais velho servirá ao mais moço. Ela não estava grávida. Não, está escrito depois. Mas a história, assim, isso é chamado de anacronismo, né?
um recurso da literatura que nem sempre a história que está sendo contada, ela é sequencialmente, tá? Então, há histórias, por exemplo, há alguns estudiosos que consideram o capítulo... Deixa eu achar o capítulo aqui. Há alguns estudiosos que consideram que o capítulo 10 de Gênesis acontece depois do capítulo 11, depois de Babel. Mas o 10, a história do 10 vem antes. Alguns têm essa perspectiva. Mas aqui, de fato, a gente tem a certeza de que quando Rebeca e Isaac estavam em Gerar, eles não tinham filhos, porque Abimeleque não vê os filhos. E aí ela ora, 25 aqui. Deus responde falando que o mais velho servirá ao mais moço. Daí fala que cumpriu os dias, conta a história que um gostava do pai, o outro gostava mais da mãe. Daí conta a história que Esaú então vem de uma caça, morrendo de fome. Né? Não é? No finalzinho do 29, tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido, veio do campo Esaú e disse: peço-te que me dês de comer um pouco desse cozinhado vermelho. Assim, é por isso que às vezes a gente perde um pouco, porque no original, a força do texto aqui é assim, ó, dá dessa comida. Esaú não chegou pacífico. Jacó, meu irmão, grande irmão, caçula, dá um pouquinho da tua comida. Não, Esaú chegou com os dois, assim, no original aqui, ele chegou com os dois pés no peito de Jacó. Jacó, dá um pouco dessa comida aí, que eu estou morrendo de fome. É mais ou menos assim, ele não chegou com amor, paz, não. Já chegou brigando com Jacó. Jacó muito sábio, muito astuto. Parece que Jacó aqui é descendente da serpente, né? Não parece Jacó que é descendente da serpente? Mas Deus é estranho, meus irmãos, porque a gente não tem o mesmo olhar de Deus. Jacó fala, já sei. É o seguinte, meus irmãos, vamos fazer um acordo. De novo a ideia de acordo. Porque os acordos são celebrados com comida. Seu pai, Isaac, celebra um acordo com Abimeleque e tem comida. Abraão celebra um acordo, Deus celebra um acordo com Deus. Deus celebra com Abraão e tem comida. Aqui a mesma coisa entre... Esaú, é o seguinte, você está morrendo de fome, chegando bravo, violento, estressado, nervoso. Vende o teu direito de primogenitura. Você vai morrer mesmo, né? E ele fala isso, né? Esaú fala, eu vou morrer mesmo? Estou ao ponto de morrer. Para que vai aproveitar esse direito de primogenitura se eu vou morrer? O que eu vou fazer com isso? Nada. Então eles vendem, ele jura tal, e vendeu o direito de primogenitura. Só que, percebe que Esaú, meus irmãos, é uma pessoa que ele não é preocupado com as questões espirituais? Porque o direito de primogenitura era aquela pessoa que ia cuidar da religião da família e dos bens da família. Esaú tinha que cuidar da vida espiritual da família e cuidar da manutenção financeira da família. Quando quando Jacó pede para eles trocarem, ele aceita. Ele está abandonando o privilégio de ser um líder espiritual, ser alguém próximo de Deus, alguém que quer guiar sua família nos caminhos de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele abandona as questões espirituais, ele age sem sentimento algum pelas questões espirituais, divinas, de seu avô Abraão, de seu pai Isaac. Ele não dá valor nenhum às questões espirituais. Ele não se preocupa com culto de oração, com semana de oração. Ele não está nem aí se a igreja está levantando dinheiro para comprar equipamentos melhores para a própria igreja. Ele não está preocupado com missões. Ele não está preocupado com o culto de domingo à noite. Ele não está preocupado se alguém passa por necessidade. Ele não está preocupado se o evangelho precisa chegar em determinadas regiões. Esaú não está nem aí para o evangelho. Isso aqui vocês entenderam que não havia evangelho, é só para a força do assunto aqui. Esaú não está nem aí para Deus. E vocês acham que Jacó está também? Quando Jacó quer só o dinheiro, meus irmãos. Porque lembra, direito de primogenitura,
o primogênito recebe porção dobrada. Divide 100 por 2, dá quanto? Divide 100 por 2, dá quanto? Porção dobrada é quanto por mais velho? 100. Jacó não vai herdar nada. Por isso que Esaú vendeu. Não é porque ele estava com fome. Essa postura de disposição da alma dele, de chegar brigando com o irmão, pedindo comida, depois age com desdém, com desprezo para questões da primogenitura. O direito daquela época não é como o nosso direito. Eu e minha irmã, a gente recebe 50%. Quem tem 3 filhos, os seus filhos, quando herdar a herança, recebe 1/3, 1/3, 1/3. Né? Daí vai 1/5, 1/6, 1/7, depende da quantidade. Não é a justiça atual, não é como daquela época. A gente acha isso injusto, né? O mais velho receber porção dobrada, a gente não acha isso injusto. Mas o mais velho vai cuidar de toda a família. É justo ele receber dobrado. Ele vai cuidar de todo mundo, da segurança de toda a família, das questões materiais de toda a família. Ele vai trabalhar por toda a família, ele tem muito mais responsabilidade. É justo ele receber porção dobrada. Jacó não precisaria pensar em sustento. É a obrigação do mais velho, era a obrigação de Esaú preocupar com o sustento da sua família. Não a obrigação de Jacó. Olha só como Esaú, às vezes, nós somos um pouco de Esaú, não somos? A gente é um pouquinho de Esaú. A gente tem que abandonar o nosso Esaú, meus irmãos. A gente tem que mandar o Esaú fora da vida da gente. Tirar o espírito de Esaú da gente. A gente precisa ser mais próximo de Deus, mais apegado às coisas de Deus, às coisas do Evangelho. Aí, depois dessas coisas, esterilidade, bênção e murmuração. E nós temos o capítulo 25 dos meninos, da insensibilidade, da rasteira. Jacó aqui não se revelou ainda aquele malévolo, aquele demônio, vamos assim colocar, só para dar uma, né? Vamos queimar o filme de Jacó um pouquinho? Ele não é ainda aquele monstro, por enquanto. Capítulo 26, então, ele vende o direito de primogenitura, e aí esse Esaú mesmo, ele é tão insensível para as coisas de Deus, mas ele é, assim, nossa, falta adjetivo para ele aqui. Tinha Esaú 40 anos de idade, daí vem o texto. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, escolheu também a filha de Elon, né, Bezemate. Todos os hititas não são do mesmo clã. E essas mulheres tornaram amargura para Isaac e para Rebeca. Os pais não ficaram felizes com a escolha do filho. Lembra que Abraão fala para o seu servo, olha, você vai na terra dos meus parentes. Escolha dos meus parentes. Eu não quero que Isaac case com as pessoas daqui. Eu quero de lá. Eu quero do mesmo sangue. Essa é a ideia de a mesma linhagem. Aqui precisa ter cuidado, porque nos dias de hoje a gente pode estar falando de sangue azul. Não é nada disso não, meus irmãos. É porque é carregado de uma religião que contamina o povo. Não estou falando de sangue azul, que não, senão a gente vai falar que eu sou meio nazista aqui, né? Daqui a pouco a polícia está me levando para a cadeia, tem um nazista aqui na igreja. Não é isso que está acontecendo aqui. Mas a preocupação é uma preocupação espiritual por conta das promessas recebidas. E Esaú é alguém de um coração duro, de pedra, alguém despreocupado com as questões espirituais. Por isso esse verso está onde está. Que você começa a ler e percebe que ele chega bravo com o irmão, ele não está nem aí para o direito de primogenitura, ele também não está nem aí para a família. Eu vou casar com os hititas aqui. Eu não vou casar com gente do meu povo, gente que pensa como eu. Vou casar com quem eu quiser. Depois ele vai fazer isso de novo. É um cara obstinado esse Esaú, ele vai fazer isso de novo daqui a pouco. Ele vai arrumar mais mulher ainda. Isaac só é casado com uma mulher, ele já pega 2. Isaac
recebeu uma mulher do mesmo povo. Ele não, ele vai buscar de outro povo. Depois ele vai buscar a filha de Ismael. Capítulo 27. Todo mundo é enganador. Gente, se um descrente começa a ler, chega nessa altura da leitura da Bíblia, não dá para acreditar que essas coisas estão na Bíblia. Não dá para acreditar. Porque no capítulo 27, vocês sabem muito bem o que vai acontecer no capítulo 27. Lembra? Olha só o capítulo 27. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho, o mais novo. Eu pulei aqui, não podendo ver, porque os olhos se enfraqueciam. Parece que os meus aqui também estão, mas não é. Eu estou enxergando, é que eu não percebi, um pouquinho de falta de atenção aqui mesmo. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque seus olhos se enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho, mais velho, e disse: meu filho, responde, eis aqui meu pai. Esaú, já parece crente Esaú. Olha, eu estou quase morrendo, estou velho. É o seguinte, vai lá, caça alguma coisa, porque você é um bom cozinheiro, você caça muito bem. Traga aqui essa comida saborosa. Olha, comida de novo, contrato, bênção, aliança. E eu vou te abençoar, Esaú. A pergunta é, Isaque está correto em chamar Esaú para dar bênção para Esaú? O que vocês acham, hein? Há o medo de responder, né? Ninguém vai repetir de ano nem passar, tá bom, meus irmãos? Se responder certo ou errado. A gente está aqui para aprender de Deus e viver pela palavra e pela fé. Mas é tudo enganador nesse capítulo 27. Todo mundo é enganador. Isaque quer enganar a Deus. Vocês sabiam disso? Que Isaque quer enganar a Deus? Quem que é o abençoado na visão de Deus? Quem que deveria ser o abençoado na visão de Deus? O mais velho servirá ao mais moço. Quem é o abençoado? Quem é o abençoado? Na visão de Deus, Deus olha para Esaú e para Jacó e fala: o mais velho servirá ao mais moço. Quem que Isaque deveria chamar para abençoar? Eu vou repetir. Eu vou ler o versículo. Isso aqui é Deus respondendo para Rebeca. E o mais velho servirá ao mais moço. Deus falou isso para Rebeca. Rebeca, o mais velho vai servir o mais moço. Daí Isaque está velho, já com 100 anos de idade. Isaque chama Esaú. A pergunta é, na visão de Deus, quem deve ser abençoado? Esaú ou Isaque? Na visão de Deus. Eu vou ler de novo o versículo. Agora vou ser bem teimoso mesmo. Vou dar um de Esaú aqui, bem teimoso. Vou ler o versículo de novo. E vou ler ele inteiro agora. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações, preste bem atenção, meus irmãos. Duas nações há no teu ventre. Dois povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte do que outro. E o mais velho servirá ao mais moço. Deus falou isso para Rebeca. Chegou no capítulo 27, Isaque chama Esaú, que é o mais velho. Mas quem que Isaque deveria chamar pelos olhos de Deus? Jacó. Percebe que Esaú quer dar o tombo em Deus? Daí você pergunta assim, mas Deus não falou isso para... Deus falou para Rebeca, Deus não falou para Isaque. Não? Tem certeza? Você leu todo o capítulo? Ele é enganado. E aqui vamos, verso 29 do capítulo 27. Prova de que Isaque conhecia dessa promessa divina. Verso 29. Sirvam-te os povos e nações te reverenciem. Se o Senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Sirvam-te os povos. Ele repete as mesmas coisas que Deus falou para Rebeca. Isaque abençoa Jacó, achando que está abençoando Esaú. Isaque tenta enganar a Deus. Isaque sabia que quem deveria receber a bênção era Jacó. Isaque sabia que Esaú vendeu o direito de primogenitura. Como é que a gente sabe disso? Porque depois, nessa trama aqui, Esaú
clama por uma bênção do pai e o pai fala, não sobrou nada. Só sobrou que você vai servir teu irmão, depois de um tempo você vai ficar livre dele. No verso 40. Vamos chegar na Rebeca, se Rebeca está tão certa assim, né? Mas Deus falou para Rebeca, Rebeca, é o moço que eu escolhi, é o moço. Isaac tenta dar o tombo em Deus. Eu não vou abençoar Jacó, eu vou abençoar Esaú, porque Esaú é homem da caça, homem forte, poderoso, cara macho. Eu vou abençoar Esaú. E percebam, meus irmãos, que Isaac, ele é movido. O pai, então, é movido por apetites, por coisas dos sentidos, paladar. Olha, como eu gosto da sua comida, eu gosto da sua presença. Os sentidos nos enganam. Não, mas claro, que isso, eu também não. Certo. Bom insight, eu não fiz por esse lado, mas ele poderia sim já tá sabendo. Poderia, não vai adiantar nada mesmo. Sim, mas só que ele tem uma disposição o problema é a motivação interna dele também. Ele tem uma disposição tão contrária à vontade de Deus. Porque ele conhecia um pouco da fé de Abraão, ele conviveu com Abraão por 15 anos. Isaac também orou, era um homem de uma certa espiritualidade, religiosidade. Mas Esaú tem uma disposição simplesmente de abandono das coisas espirituais. Isso. Sim. Só que como a narrativa aqui é construída de um jeito que Moisés quer mostrar para o povo lá, né, que olha, Esaú abandonou. É por isso que eu disse há pouco que Deus é um pouco complexo. Como que Deus abençoa essa trama toda? Como que Deus está agindo nessa trama toda? Mas é uma questão também, como é algo semelhante que a Simone disse, parece que Rebeca está certa. Não, sim, mas... Sim, poderia. Vamos entender aqui o verso 25, o capítulo 25 aqui. Quando Deus responde para Rebeca da questão da gravidez. Deus revela para Rebeca, né? Deus mostra, explica que há duas nações, os dois vão ser divididos, ou seja, não haverá tanta paz assim. E fala que o mais velho vai servir ao mais moço. Quem nasce primeiro é Esaú, e quem nasce depois é Jacó. O mais moço vai ter preferência sobre o mais velho. E aí eu não gostaria de ir para o texto de Hebreus, né, porque o texto de Hebreus vai trazer algo que, e também Romanos, que Esaú era alguém totalmente contrário, alguém que desprezava, alguém que tinha uma disposição, ele tinha uma intenção de não servir a Deus. Esaú tinha essa intenção de não querer servir a Deus. Mas isso tudo está acontecendo. Eu acho que também os dois deveriam saber disso. Tanto é que o irmão usa o tombo para pegar a promessa divina. O pai, no capítulo 27, meus irmãos, não se preocupe se algumas questões não ficar claras nesse momento. A gente ainda vai ter outros momentos, tá bom?
Então nem tudo fica claro agora, mas no decorrer das nossas reflexões aqui, espero que a graça de Deus nos faça entender plenamente o que Deus está mostrando aqui para o povo de Israel. O pai chama Esaú, Esaú sai ao campo, Rebeca está ouvindo tudo isso, e aí Rebeca também mente, é todo mundo enganador, o pai tenta enganar a Deus. Rebeca chama Jacó e fala assim: olha, eu ouvi que teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim, traz a caça, faz uma comida e me abençoe antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, verso 8 do capítulo 27, agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras, como eu te ordeno, vá ao campo, eu vou fazer uma comida para o teu pai. Daí no verso 11, tem toda a trama. Olha, Esaú é cabeludo, então vamos usar aqui a pele do animal para enganar seu pai. Vamos pôr a pele do animal sobre você, porque teu pai... Eu vou pegar a roupa do teu irmão, porque o teu pai vai te cheirar, então você precisa ter o cheiro do seu irmão. E aí, parece que as intenções de Rebeca são boas. Mas a intenção dela é de enganar o pai. É uma mulher, sabe aquela mulher que baixa o véu quando vê ele no campo, aquela mulher romântica. Essa mulher agora, ela já é amargurada com a vida, porque os filhos não se dão bem. Ela prefere a Jacó do que a Esaú. E ela fala assim, olha, verso 12, daí o filho fica preocupado, mas meu pai vai tocar em mim, meu pai vai ver, e vai cair maldição sobre mim, mãe. A senhora é maluca, a senhora está louca, eu não posso fazer isso, porque vai cair maldição, porque maldito é o homem que engana cego, Deuteronômio. E aí aquela mulher então fala o seguinte no verso 13, respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho, e faz o que eu estou mandando. Rebeca chama a maldição para si. E aí tudo acontece, né? O pai vai abençoar o filho, achando que está abençoando Esaú. E olha só o que daí Isaac faz teste. Isaac não está seguro que é Esaú. Vem aqui, deixa eu... Vem cá, Guilherme. Daí Isaac vem. Fala oi. Oi. A voz é de Jacó, mas aqui é Esaú. Chega mais... É o cheiro de Esaú. A comida, que ele acha que foi ele que fez, mas foi a mãe que fez. Comida boa, é Esaú mesmo. Muito obrigado. Salve de palmas para eles, meu irmão. Perceba que ele fez um teste, ele não estava tão convicto assim. Mas chega um ponto que ele derrama a bênção. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, e que o Senhor abençoe. Deus te dê do orvalho do céu, ou seja, da chuva e da exuberância da terra, a fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos, as nações te reverenciem. Se o Senhor de teus irmãos. Mas Deus falou com mais moço ia ser Senhor dos irmãos. Por isso que eu falei que Isaac sabia. Ser o Senhor dos teus irmãos e os filhos de tua mãe, os filhos, né? Ou seja, o outro filho, se encurvem a ti. Lembra que Deus falou que o mais novo vai prevalecer sobre o mais velho? E ele foi enganado também, Isaac, né? Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Aí, meus irmãos, foi a bênção para Jacó, que será confirmada no capítulo 28. Mas olha só quando Esaú chega amargurado, aquele sentido de que foi enganado tanto pela mãe, pelo irmão. Esaú grita, o Esaú clama, pai, tem mais alguma bênção, pai? Aí Jacó fala, não tem mais nada, ele treme, Isaac fica nervoso. Sabe quando você está num estresse, você treme, você tem um negócio para escapar. Então Isaac estava assim, quando descobriu a trama.
Me enganaram. Daí chega Esaú. Me abençoe, está aqui o prato, pai, que delícia. Veio teu irmão e te roubou. Tem alguma bênção, meu pai? Sobrou alguma coisa? Porque lembra, 50% vai para o outro lado. Sobrou alguma coisa? Tem um realzinho aí, meu pai? Então respondeu Isaque a seu pai, verso 39. Longe dos lugares férteis da terra será a sua habitação. Nossa, longe dos lugares férteis. Vai para o deserto, você vai penar. Sem o orvalho que cai do alto, porque o orvalho é de Jacó. Não sobrou orvalho para você, Esaú. Viverás da tua espada, porque não tem riqueza, não tem prosperidade, não tem água, não tem animal. Você vai ter que lutar para comer agora. Vai ter que ser um guerreiro. E servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua serviço. Mas você vai servir seu irmão, mas você, depois de um tempo, ficará livre. Não sobrou nada para Esaú, meus irmãos, porque ele abandonou a Deus as coisas espirituais. E aí sempre aquele dilema que já foi levantado aqui, mas foi Deus que quis Jacó, e você vem falar que é Esaú que abandona as questões espirituais. Como que você entende isso? Não sei. Tem coisa que é difícil de entender. Aí o que acontece com o irmão? Com Esaú? Fica irado, raivoso, cachorro bravo, violento. Eu vou matar Jacó. Eu vou matar ele de um jeito que eu vou pegar as entranhas, eu vou arrancar uma tripa por vez. Tanto ódio que ele tinha, meus irmãos, ele tinha ódio do irmão dele. Eu vou matar ele, espera meu pai morrer. Verso 1. Tendo envelhecido Isaque, e já não podendo ver, cegueira física, mas também cegueira espiritual. Isaque tenta enganar Deus. A gente não tenta enganar Deus, a gente é um pouco de Esaú, um pouco de Isaque. Você não tenta enganar Deus, não? Ninguém tentou ainda, não? Só eu aqui? Que é isso? Eu sei que tem mais gente, é que vocês não querem confessar o pecado. Mas eu tenho certeza, já tentaram enganar Deus. Chamou Esaú, seu filho mais velho. Filho, vem aqui, ó. Eu estou velho, eu não sei o dia da minha morte, eu vou morrer logo. Então Esaú acha que o pai vai morrer logo. Espera meu pai morrer. Espera, Jacó, meu pai morrer. Você vai ver, Jacó, o que você vai ter. E Rebeca descobriu isso tudo. E aí Rebeca, a gente tem o costume de defender Rebeca, né? A gente acha que Rebeca fez certinho, enganou o marido, enganou o filho. E aí, olha o verso 45 do capítulo 27, o verso 45. Rebeca está falando Rebeca está falando com Jacó. Mas o verso 42 tem algo interessante que eu quero chamar a sua atenção também. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhes disse: Eis que Esaú, o que está escrito aí, meu? Eis que Esaú, teu filho. Não, teu irmão. Esaú não é meu filho. Esaú é teu irmão. Percebe que Rebeca não vê Esaú assim como um filho? Ó, é teu irmão. Não é meu filho, é teu irmão. Se consola a teu respeito, resolvendo-te matar-te. Agora, pois, meu filho, Jacozinho, meu filho. Olha o verso 45 agora. E cesse o rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Gente, foi Jacó que tramou isso tudo? Quem tramou? E quem Rebeca fala que tramou? Jacozinho. Esqueça, teu irmão, do que você fez. Não fui eu, foi você. Família boa, não? Amanhã é dia de culto, de oração. Orar pelas famílias. Propício isso, né? Providência divina.
Quem quer ter uma família como essa, de Isaac? Levanta a mão aqui. Ninguém, gente, ninguém. Já pensou, Juliano? Os 3 se guerrear? E eu só tenho um. Já pensou? Luiz Otávio. Falta pouco, né? Mas não está nesse nível aqui, né? Não está nesse nível aqui. Ninguém quer a família assim. Então amanhã você faz o favor de vir aqui orar pela sua família. Oi? É Deus que dá, né? A gente que escolhe. Mas amanhã é dia de oração pelas famílias. Então venha, meus irmãos. E vamos orar para que a gente, aos líderes, às esposas, aos filhos, não sejam como os filhos de Isaac, que os maridos não sejam como Isaac, que as esposas não sejam como Rebeca. Porque, eu não quero essa dor de cabeça aqui. Todo mundo é enganador nessa história, meus irmãos. Isaac tenta enganar Deus. Rebeca engana o pai. Jacó engana o pai. Isaac engana quem? A ele mesmo. Ele se faz de vítima, esquecendo da sua venda por um prato de comida. Aquele irmão trapaceiro, não sei o quê. Mas quem que não está nem aí para as coisas de Deus? Não foi ele, né? Colheu o que plantou. Ainda que na soberania de Deus, Deus está guiando toda a história para o desenrolar do descendente aparecer. Muito bem, meus irmãos, até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, muita oração. Guilherme, você quer que a sua família seja assim, Fabiane? Você quer que teus filhos... Alessandra? Como, Alessandra, fala o nome da tua filha. Rebeca. Bem alto. Rebeca. Já pensou? Olha, Davizinho, bonitinho, né? Vem tocar com a Bel aqui. Já pensou uma brigaiada? Isaac, não adianta esconder, não. Mateus com a Angélica. E aí, meus irmãos, amanhã vamos orar pelas nossas famílias. Alguém quer comentar, falar alguma coisa? Não? Alguma dúvida? Talvez a gente não esclareça tudo agora. Mas é a questão ali da ação de Jacó. Mãe, se você fizer isso, você está enganando a paz, é o povo, e em vez de bênção, será uma maldição. Isso. No momento, mostra o sentido que ele estava pensando que ele estava fazendo algo de errado, então, mãe, eu não quero fazer. Mas ela pediu para fazer, então a questão dele obedecer a mãe, o amor do tanto pela mãe, ou alguma coisa, ele sabendo depois que estava errado, porque confessou isso. Ele falou, eu vou enganar um cego. Parece que às vezes Jacó, a gente às vezes a gente quer aliviar um pouco Jacó, né? Porque foi a mãe que mandou. Cai sobre mim essa maldição e vai lá e faz o que eu estou mandando. Porque nós somos filhos, somos pais, nós já passamos por isso. Se eu falar para o meu filho, vai lá e faça, ele sabendo que Certo. vai estar errado. E ele vai por obediência e faça. Só que A Rebeca era a culpa, depois ela faz, trazendo a culpa para ela, mas assim, incentivando. Muitas vezes nós fazemos isso com os familiares. às vezes a gente, não é o meu caso, só tem o Ricardinho, né? Mas a gente dá, às vezes pode dar uma preferência para um filho ou outro, né? A gente não vai falar aqui sobre família agora, porque eu precisaria não só conhecimento bíblico, mas de vivência também, né? Mas Jacó aqui, meus irmãos, ele não é tão inocente assim quanto a gente pode imaginar e tentar salvar Jacó. Jacó, quando dá o tombo no irmão, Jacó está pensando nisso aqui, ó. Jacó não pensa noutra coisa. Jacó quer grana. Tá? Eu estou escutando. São comentários a respeito da aula? São questões? Vocês não querem levantar? O que é? Tudo bem, então a gente pode... Eu não vou caminhar para o capítulo 28, como eu havia planejado. Vou deixar o capítulo 28 um pouquinho para a semana que vem. Se eu pudesse, eu estou aqui assim... com forgo, para ir até meio-dia, mas eu não vou fazer isso com ninguém aqui. Eu só quero mostrar um versículo do capítulo 28.
que é um versículo assim que chamou muito a minha atenção. A gente lê a Bíblia, a gente lê assim meio com... é claro que esse tipo de leitura, né? Como é que eu vou dizer? Às vezes a gente precisa pedir iluminação mesmo do Espírito Santo para entender a palavra de Deus, meus irmãos. Capítulo 28. Olha que versículo interessantíssimo. Verso 11. No primeiro momento parece que não tem nada nesse versículo. Parece que um versículo assim, Moisés errou a tintada lá no pergaminho. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Vamos parar por aqui. O que é sol posto? Alguém já viu o pôr do sol? Levanta a mão. Eu já vi, lá na Pé do Baú, lindo, maravilhoso. Mas o sol está se pondo para Jacó. E quando o sol se põe, o que vem em seguida? A noite, mas deu um nome mais... escuridão, trevas. Lembra de Abraão? Densas trevas. Aqui começam as trevas de Jacó. Sai com a mão atrás, outra na frente, sem R$1 no bolso. É enganado por Labão. Vai penar na casa de Labão. Começa as trevas de Jacó. Jacó que não é crente no capítulo 28. Jacó faz um voto aqui, mas ele não fala que esse Deus que lhe aparece é o seu Deus. Ele fala que é o Deus de... deixa eu achar o verso aqui. Depois ele fala, então você vai ser meu Deus, mas não é meu Deus por enquanto. Deus só será Deus de Jacó no capítulo 32, quando ele luta com Deus. E quando ele luta com Deus, o texto diz que o sol estava nascendo. E quando o sol nasce, o que aparece? Luz. Vamos orar? Lembrando que amanhã é dia de oração pelas famílias, e que Deus ilumine o nosso coração para entender a palavra de Deus, a revelação dele, que a gente tenha firmeza na palavra de Deus. E não esqueça aí de ter o seu coração um pouco generoso quando a gente pede dinheiro. Vou falar um português bem claro aqui, quando a gente pede dinheiro para vocês, tá bom? Para nós, para todos nós. Pai amado, Pai bondoso, que o falar de meus lábios, o meditar de meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Pai amado, nós lemos essa história que há tanto tempo aconteceu e nós não queremos repetir os erros de nossos irmãos. Nós não queremos repetir os erros de homens que estão na galeria da fé, que o mundo não era digno dessas pessoas. Mas esses homens erraram, ó Pai. Nos deu o Teu Espírito Santo. Não afaste de nós, ó Pai. Nos livre das tentações, nos livre dos enganos dos sentidos, da cegueira espiritual. Que a gente consiga ver constantemente a luz de Cristo. E ela então irá nos guiar neste mundo tenebroso, ó Pai. Abençoe a todos os meus irmãos aqui presentes, com a graça e com a misericórdia do Senhor. Deus meu, rocha minha, em nome de Jesus. Amém. Semana que vem, amanhã, culto de oração e hoje, culto de adoração. Tenham todos um bom dia.